Boa noite, amigos e amigas. Quem já está inscrito no canal, quem ainda não está, vamos se inscrever, vamos dar o like, porque quando nós damos o like, quando a gente clica lá naquele joinha, né, o YouTube envia a palestra para mais pessoas. Então vamos fazer isso para compartilhar essas palestras que consolam e que esclarecem ao mesmo tempo. Agora nós faremos a nossa oração inicial. Bondoso Deus, mais uma vez nos encontramos aqui nesta casa espírita e queremos te pedir, ó Pai, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer. Agradecer a Ti pela vida, pela saúde, pelos amigos, pela família e também pela nossa felicidade. Que todos nós que nos encontramos aqui nesta casa espírita hoje, que nós possamos nos sentir envolvidos pela Tua paz e pelo Teu amor. Contamos com a presença amorosa do nosso querido Mestre Jesus, através dos espíritos superiores, aqueles que trabalham com Jesus na harmonia dos mundos. E que os mentores espirituais desta casa possam nos instruir na palestra desta noite. Que assim seja. E hoje a nossa palestra vai ser em cima do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E nós vamos falar sobre as características da perfeição e depois sobre as características do homem de bem. Então vamos começar. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois se só amais os que vos amam, que recompensa tereis com isso? E é verdade, né? Se a gente amar só quem nos ama, que recompensa nós teremos com isso? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Então, se nós saudamos apenas os nossos irmãos, o que é que nós estamos fazendo a mais do que os outros? Estamos sendo do mesmo jeito do que os outros. Os gentios também não fazem a mesma coisa? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todos os sentidos, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, estaria pressupondo a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Então nós vamos atingir a perfeição relativa, porque nós jamais seremos um Deus, né? Nós vamos evoluir, vamos chegar a sermos um espírito puro, mas Deus é só Ele mesmo, Deus único, totalmente perfeito e soberanamente justo e bom. Agora nós vamos falar sobre as características do homem de bem. É o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. E aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Allan Kardec pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta dos benfeitores da humanidade é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então nós temos que ter bondade para com todos, né? Indulgência para as faltas dos outros, porque nós também temos necessidade de indulgência. Está no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos necessidade de indulgência. Porque o que é a indulgência? É eu ver o defeito do outro e não sair enumerado. Então, porque eu também tenho defeitos, né? Eu também tenho imperfeições. E do mesmo jeito que se eu vou ver o defeito do outro, o outro vai ver o meu também. Então vamos ser, se nós tivermos que ser indulgentes, severos, seremos severos com nós mesmos. E indulgentes para com o nosso próximo. Aí continuando. Quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem de que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que se fizesse por ele. Então nós temos que nos reger pela moral de Jesus, fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem.
Então, o homem de bem, ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Então, o homem de bem, ele tem fé em Deus, ele tem fé na justiça de Deus e na sua sabedoria, porque sabe que não acontece nada sem a permissão de Deus. Então, tudo que nos acontece é necessário para o nosso próprio progresso. O homem de bem também tem fé no futuro, é por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Então, o homem de bem, ele tem fé no futuro e coloca sempre acima os bens espirituais acima dos bens materiais. Porque nós sabemos que os bens materiais são passageiros e que vão ficar aqui, né? E que os bens espirituais, que são as nossas qualidades, irão conosco. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem compenetrado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Então, o homem bem compenetrado pelo sentimento da caridade, ele faz o bem sem esperar retorno. Ele não está fazendo o bem porque ele está querendo retorno, ele está fazendo porque ele já é um homem de bem. Devolve o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seu interesse pela justiça. Isso são características do homem de bem. Ele se satisfaz com os benefícios que espalha, com os serviços que presta, com os que os torna felizes, com lágrimas que seca, com as consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Ir atrás do interesse do outro antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de toda ação generosa. O egoísta, ele sempre pensa assim, mas e quanto que eu vou ganhar disso? O que eu vou ganhar com isso? É bem assim. Ele é bom, humano, benevolente com todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, pois considera todos os homens como irmãos. Então a gente não pode fazer distinção nem de raças, nem de crenças, porque todos nós somos irmãos. Antes de sermos pai, mãe, filho, irmãos, nós somos todos irmãos, que somos todos filhos do mesmo pai. Não importa a sua crença, não importa a sua raça, não importa se é feio, se é bonito, se é rico, se é pobre, somos todos filhos do mesmo pai, todos filhos de Deus. Então respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anátemas àqueles que não pensam como ele. Então a gente respeita, o homem de bem, ele respeita todas as convicções sinceras e não lança anátema, não excomunga ninguém que não pensa como ele. Aceita todos como são. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Então, qual é o guia do homem de bem? A caridade. Diz a si mesmo que falta com o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor, aquele que causa prejuízo ao outrem, através de palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por orgulho e desdém, que não recua à ideia de causar uma pena, uma contrariedade, mesmo leve, quando pode evitá-la. O homem de bem, ele não tem raiva, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme ele mesmo tiver perdoado. Então, o homem de bem jamais vai guardar raiva, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele vai perdoar sempre e vai se lembrar sempre dos benefícios que já tenha recebido. O homem de bem, ele é indulgente com as fraquezas do outro, porque sabe que ele próprio tem necessidade de indulgência. E recorda essa fala do Cristo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. É o que aconteceu lá com a mulher adúltera, quando os homens levaram ela diante de Jesus, né? E todos acusando a mulher adúltera. E Jesus sentou e começou a escrever no chão: adúltero, assassino, ladrão, bandido. E cada um foi se identificando com o que Jesus estava escrevendo. E foi todo mundo indo embora. Ninguém atirou a pedra na mulher. Todos foram embora, porque todos eram pessoas ainda não evoluídas. Eram tão pecadores quanto ela. E se tinha mulher adúltera, tinha o homem adúltero também, né? Então, Divaldo sempre fala isso. Se tinha mulher adulta, tinha um homem adúltero também. O homem de bem, ele não se compraz
em procurar defeitos no outro, nem em pôr em evidência esses defeitos. Se a necessidade obriga a isso, vai sempre à procura do bem que atenua o mal. E é isso que a gente tem que fazer, né? Não ficar procurando o defeito do outro e ainda procurar atenuar quando alguém vem nos dizer sobre uma falha daquele nosso irmão que convive conosco. Estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os seus esforços são na intenção de que possa dizer-se amanhã que há algo nele melhor que na véspera. Então a gente estuda as nossas imperfeições e trabalhamos incessantemente em combater as nossas imperfeições. Assim, com pequenos esforços, como dizem os Espíritos, aqui na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, que pequenos esforços que nós fizéssemos, nós conseguiríamos combater as nossas imperfeições. Mas ele diz assim que o que nos falta é a vontade. Então nós temos que ter vontade. Não procura fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos à custa do outro. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar o que há de superior nos outros. Olha que lindo, né? Então não procura valer nem seu espírito, nem seus talentos à custa do outro. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar o que há de superior nos outros. É isso que a gente tem que fazer. Todo mundo tem defeito, mas todo mundo tem qualidade. Então vamos procurar, a partir de hoje, ver no outro só a qualidade e esquecer os defeitos. Porque todos nós também temos defeitos, todos nós temos imperfeições. Não se envaidece nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Então o homem de bem, ele não se envaidece de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado lhe pode ser tirado. Por exemplo, a fortuna, ela não é nossa, ela é de Deus. E ela pode ser transferida de uma família para outra. Quem que já não viu uma família que era riquíssima e acabou em tudo? Porque Deus viu que naquela família, aquela riqueza não estava produzindo para o bem. Então Deus transfere essa riqueza para outra família. E todos nós passaremos pela prova da riqueza e pela prova da miséria. Então não precisamos nos desesperar, porque se ainda não fomos muito ricos, ainda seremos. Só que a prova da riqueza, ela é pior do que a da miséria. Porque a riqueza, ela pode nos levar aos excessos de toda ordem. E o pobre é para não ficar maldizendo a Deus, né? Por que o fulano é tão rico e eu sou tão pobre? Então vamos aceitar aquilo que fomos nós mesmos que escolhemos ainda no mundo espiritual. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que são um depósito de que ele deverá prestar conta, e que o emprego mais nocivo que poderia fazer disso contra ele próprio seria usá-los para a satisfação de suas próprias paixões. Então aqui na Terra nós somos apenas usufrutuários de tudo aquilo que Deus nos empresta. Exemplo, a fortuna, né? E também outras vantagens que nós temos. Agora a inteligência não, porque a inteligência é algo do espírito, né? Desenvolver a inteligência, desenvolver a bondade, a caridade, a indulgência, a benevolência são virtudes do espírito que vão nos acompanhar. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para levantar a moral deles, e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a posição subalterna mais penosa. Então, se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele deve os tratar com muita bondade e benevolência. Não é porque a pessoa está num cargo superior que vai tratar mal aquele que está num cargo mais inferior, né? Porque esse cargo é só aqui. Ninguém vai levar o cargo que possui aqui na Terra. Quando subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e assume com escrúpulo o dever de cumpri-los conscienciosamente. Isso está no capítulo 17, no item 9. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Então a gente respeita todos os direitos dos nossos semelhantes, porque nós queremos também que os nossos direitos também sejam respeitados. Isso não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ainda assim,
Quem quer que se esforce para consegui-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então essas são algumas poucas características do homem de bem que nos levarão a mais características de um verdadeiro homem de bem. Mas então agora nós vamos fazer a nossa oração final. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu, e que neste momento cada um de nós eleve o seu pensamento para o seu familiar querido, para o seu amigo, para o seu vizinho, para quem nós queiramos que também participe desse passe, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, também dos nossos irmãos suicidas, que buscaram essa porta falsa, achando que iam parar de sofrer e, infelizmente, não param de sofrer. Vão se deparar com um sofrimento e uma tormenta ainda maiores do que quando se encontravam no corpo físico. E vamos todos nós buscar força e equilíbrio necessário com o Mestre Jesus para que nós possamos trilhar o caminho da evolução moral. E que todos nós possamos sair daqui hoje mais consolados e mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. E que o amigo e Mestre Jesus ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja.